Olá, buenas noches a todos, irmãos e amigos, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus estou conseguindo falar, minha voz já está melhor, por essa razão, por esse motivo eu não tinha feito live nesses dias, né? Minha garganta estava um pouco dói, né? Tava dolorida, inchada, dor, causa dor na minha cabeça e tosse, catarro e ainda estou um pouco, mas graças a Deus já conseguiu falar. Eu não conseguia falar, nem eu me escutava, só forçava a minha voz e a minha garganta, mas glória a Deus, né? A Bíblia diz que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para bem, amém? E isto os que conforme ao seu propósito são chamados, amém? Então, para a glória do Senhor, boa noite, que nos fala por aqui, né? Tá neste 1º de setembro, glória a Deus, né? E agora se entrou o mês oficial, né? O mês oficial do meu aniversário, né, cristão, do meu aniversário em Cristo, do meu tempo no Evangelho, né? Exatamente, já faz 28 anos, para a glória do Senhor Jesus, né? Aos 14 anos de idade, na minha própria casa, lá em Manaus, desculpe, lá em Cidade Bolívar, Venezuela. Deus enviou uma missionária, como eu já tinha falado, uma missionária brasileira, chamada Sandra Cojantes, né? Ela hoje em dia mora em Goiânia, aqui no Brasil. E eu estou feliz, né, por ser um fruto, né, de uma missionária, né? E realmente ela plantou essa semente, ela plantou esse legado na minha vida. E hoje, para a glória do Senhor, né, eu sou missionário também, porque Deus é fiel e Ele respalda a sua palavra. Amém. E, bom, para a glória do Senhor, estou aqui no Brasil já fazendo missões, só fazendo missões desde o ano 2007, né, como casado, né, eu já tenho vou fazer 13 anos com a minha esposa, a missionária Nelsa também, jucumeira, assim como eu. Então, gente, e graças a Deus, Deus tem feito maravilhas nestes últimos 28 anos da minha vida, né? Muitos se perguntarão, poxa, que tem o César que não se deixa, que não se corta esse cabelo. E irmãos, para aqueles que não sabem, né, o que está acontecendo com o meu cabelo, que parece um João Batista, né? Mas eu estou fazendo de novo, retomei. Já faz quase 3 anos retomei o voto de Nazireu, não por vontade própria, não por meu próprio querer, não. Aqueles que lembram como eu estava quase 3 anos atrás, eu estava careca, né? Eu estava totalmente careca, passava gilete na minha cabeça, só a barba que estava crescida. Mas nesse tempo, irmãos, Deus trouxe uma palavra para mim voltar a retomar esse voto, né? Na verdade, eu fiquei um pouco meio que assustado, sabe? Porque eu sei que no último voto de Nazireu que eu estava realizando, né? Aconteceu aquilo que aconteceu em 2017, onde eu fui quase martirizado, né? Quase assassinado, né? E posso dizer, para a glória do Senhor eu falo, né? Foi quase, digo martirizado, porque o homem, né? Os homens, na verdade, que eram dois, pai e o filho, né? No ano 2017, dia 22 de dezembro, né? Me encontrava eu de jejum na minha base missionária lá em Ponta Grossa, no Paraná, aqui no sul. E eu estava aí sozinho, graças a Deus, hoje dou graças a Deus por isso. A minha esposa estava se preparando para vir também em janeiro do ano 2008.
Irmãos, esse tempo foi um tempo, uma experiência bem dolorosa, né? Como eu já falei, que nesses 28 anos Deus tem me permitido passar, viver, experimentar, vivenciar momentos bons, né? Todos os momentos que me levam, ou que nos levam a nós a edificar, a crescer, a amadurecer, né? Mesmo que no momento nós não entendamos, mesmo que muitas vezes nós não gostemos, mas Deus está no controle de todas as coisas, Deus está sempre no controle daquilo que acontece, e algo que para nós pareça negativo, né? Então, me lembro que no ano 2017, quando eu vim para Paraná, eu fiz uma, acho que foi a quarta jornada apostólica pelo Brasil, e E naquele lugar, Deus me permitiu alugar uma casa para estabelecermos a nossa base de glória lá. E eu fui na frente por causa de que eu tinha que ir limpar, arrumar e tudo aquilo, preparar o terreno, falar com o dono da casa para alugar e tudo, né? Minha esposa, ela ia, ela ia vir em 2008, em janeiro, e eu estava arrumando tudo para esperar ela, né? E me lembro quando eu estava na rodoviária de Curitiba, eu estava sozinho com minha mala, né, esperando o horário da saída do ônibus para Ponta Grossa. E um homem, né, se acercou, um homem com seu filho, andava com o celular. E eles chegaram, me chamaram assim do nada para ver o celular deles, que supostamente eles tinham visto tipo demônios que se refletiam na câmera do celular. E tipo assim, eu percebi realmente algumas figuras estranhas mesmo, né? Não vou dizer mentira. E até eu falei para ele, olha, estou vendo aqui, aqui, aqui. E ele disse, viu? Eu também vejo isso. Então, aí rapidinho aí o homem começaram a conversar e tanto papo vem, papo vai, né? E ali eu falei, né, que eu sou missionário, que eu estava indo para Ponta Grossa e tal, tal, para estabelecer uma base do nosso ministério, o Ministério Glória, né? E tal, ele achou legal, ele disse que eles falaram para mim que eles estavam vindo de São Paulo, tal, né? Eles iam para Santa Catarina. Eles vinham para cá, para Santa Catarina. Eu acredito que era para Itajaí, né? E bom, aí fizemos, entre aspas, uma pequena, vamos falar assim, amizade, né? Amizade de passageiros que muitas vezes nós fazemos na rodoviária. Então, aí tanto conversar e conversamos algumas coisas espirituais, aquilo que eu tenho experimentado. Eu falei que eu trabalho junto com a minha esposa na área de cura, de libertação, né? Trabalho na parte profética, que eu ando ministrando, levando a palavra aqui no Brasil como missionário integral, itinerante naquele tempo, né? E mais eu estava indo para Ponta Grossa para estabelecer uma base missionária. Nós tínhamos alugado uma casa e tal. E eu ofereci ajuda para eles se ele quisesse, e para o filho, se eles queriam receber ajuda, né, espiritual, a gente pode ajudar e tal, né? Qualquer coisa, se eles quiserem ir comigo, eles poderiam ir, porque eu, para não ficar sozinho lá na base e tal, né, a base tinha 6 quartos e 4 banheiros, então era uma casa mais ou menos grande, né? E ainda tinha o sótão lá embaixo, né? E eles aceitaram, né? E eles foram comigo, nós fomos nós três, a gente, né? Uma pequena breve amizade aí na rodoviária, compramos pão para nós e tal. E pronto, na primeira semana foi bem, conversamos, orei por ele, orei pelo filho, eles choraram e tal, tal. Deus começou a fazer uma obra, né? O Espírito Santo e não perdeu tempo. Aí começou a passar os dias e tal, e ele começou a falar que ele era filho de pastor, que o pai dele havia morrido faz pouco tempo de uma doença e tal, e mostrou o vídeo do pai e tudo isso, né, gente? Então assim, eu estou contando isso para que você vá entendendo, né, o que aconteceu nessa experiência, né, em 2017. Eu tinha meu cabelo comprido naquele tempo, eu estava fazendo o foto de Nazireu pela primeira vez. Eu tinha já 4 anos fazendo esse voto, sem cortar o cabelo.
e faltava somente um ano. Naquele tempo eram 5 anos, né? 5 anos. E já estava na reta final, né? Me lembro que eu estava naquele tempo esperando, né? O ano quinto para mim cortar o cabelo e entregar o voto. Então chegamos na base e tudo aquilo aconteceu, né? Oramos, ministramos, o homem pediu perdão pro filho, o homem era um homem muito grosso, muito autoritário mesmo, muito autoritário, muito colérico, muito violento, né? Deu para perceber realmente, né? Ele chegou um tempo que ele bateu no próprio filho na minha casa, aí na base, feiamente, bateu feio. Aí chegou um tempo que ele pediu para mim que se eu podia liberar ele, né, para ele trazer a esposa dele, né, de Santa Catarina para lá. E eu falei, pode passar uns dias aqui com a gente, né? Minha esposa ainda não chegou, meu filho também não, então para que faça companhia, eu aceitei, né? Eu aceitei e ele trouxe uma das suas mulheres, porque tinha falado para mim que tinha duas mulheres na mesma casa. E ele trouxe, né, a sua esposa, né, a sua mulher naquele tempo. E eles ficaram aí, também a mulher, pá, eu orei pelos três, né? A mulher acredito, se reconciliou, e a mulher se realmente aceitou a palavra de bom grau para a glória do Senhor Jesus. E o homem, a partir daquele tempo, acredito que ele ficou meio que enciumado, porque a mulher, ela se aceitou Jesus, é verdade, a palavra ela recebeu, também ela era desviada, né? E, irmãos, o homem começou a mudar o ambiente, tal, tal. Também aconteceu uma rixa entre ele e a mulher. Ele bateu também na mulher na minha própria casa. Bateu, me lembro que ele batia a cabeça contra a parede porque eu escutava. Então, gente, a mulher chorando, o pé ficou inchado e tal, olho vermelho. E pronto, o ambiente estava já muito chato, né? Eu realizei um culto na base, primeiro culto, convidei um pastor de lá de Ponta Grossa, né? Ministério que eu conheço lá, que são amigos. E fizemos um culto aí, tipo uma reunião, levaram um jovem, levaram um violão, adoramos, louvamos a Deus. E eu convidei o homem aí. E ele não quis, ele estava meio encarado, estava emburrado, estava duro, estava com a cara fechada e estava indiferente. Mas foi uma coisa muito estranha, né, na minha própria casa e tal. Eles não queriam, eles dormiam tarde, não desligavam as luzes, falava palavrão com os familiares que estavam aqui em Santa Catarina e para os filhos. Ele queria que os filhos e as mulheres atendessem o telefone a qualquer hora. Ele obrigava a acordar eles para que eles despertassem para falar com ele. E se não atendiam o telefone dele e tal, ele xingava e falava um monte de palavrão e ameaçava. Ele era muito ameaçador, sabe? A própria família, a mulher, os filhos e tal. Então, e ele ficou mais ainda, mais chateado comigo, ele mudou mais ainda quando uma vez estávamos almoçando. Me lembro que eu fiz o almoço, né? Aí oramos e tal. Aí eu falei, conversando para ele, falei uma verdade, né? Para aqueles que têm duas mulheres, ou que querem ter duas mulheres, né? Seja crente ou não, porque falou seja crente, irmão, porque hoje em dia tudo é possível segundo o sistema do mundo. Infelizmente, essa é a realidade. Eu entendo que e sei que os cristãos de verdade entendemos a palavra de Deus, né? E sabemos que Deus não se agrada do adultério, da poligamia, tudo isso, né? Então, eu expliquei para ele isso. Eu falei assim, olha, se você algum dia realmente quer seguir a Jesus de verdade, você teve o pai pastor, você conhece um pouco da palavra, então vai chegar um tempo que você vai ter que escolher, você vai ter que decidir com qual mulher ficar. O mais lógico deveria ficar com a mulher que você realmente ama de verdade. Se é que você ama. Em dado caso, se você ficar sozinho, muito melhor ainda. Porque ele tinha duas mulheres na mesma casa e com as duas mulheres ele tinha filho. Então, aí ele ficou endemoniado, o rosto dele mudou na mesa. Eu pensei que ele ia me bater na mesa do almoço. Falou que ele queria ajuda de Deus, mas que ele não queria que ninguém se metesse na vida pessoal dele e tal, né? Aí eu falei assim, olha, não tem como Deus mudar a tua vida, não tem como Deus fazer uma obra na tua vida, não tem como Deus mudar a tua vida se você vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Mesmo assim, eu não calei. Eu não me calei, eu continuei falando, né? Então, irmão,
Os dias se passaram, né? Eu comecei a fazer, comecei a orar para Deus, falei para Deus uma madrugada, me lembro que eram as 3 horas da madrugada, porque eles já estavam demais, eles pegavam as coisas, eles pareciam os donos da base, os donos da casa, e eu parecia um inquilino, né? Alguém que não era daí, entendeu? Então, eu não falei nada. Por que não falei nada para eles? Porque fui eu que convidei eles, sabe? Então, eu falei para Deus, eu falei com aquele que realmente tem o poder de fazer as coisas acontecerem. E me lembro, irmão, que eu dormia na colchonete, né? Eu dormia e me lembro que eu estava orando, orei de madrugada, falei, pai, eu não vou tirar eles porque fui eu que convidei eles para entrarem aqui na base, na casa comigo. Mas eu vou pedir que o Senhor tire eles aqui da casa, porque eles já são pedra de tropeço. Eles já estão se tornando tropeço para mim, para a convivência aqui dentro da base. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira eles. Irmãos, foi uma oração feita com sinceridade na madrugada e no outro, amanhecendo, quando saiu o sol, na verdade, porque foi no mesmo dia. Aí o filho dele fala, missionário, eu posso fritar um pouco desse frango que está aí na geladeira? Aí eu falei, não, pode fazer, esse frango é nosso, rapaz. Esse frango não é meu, esse frango é nosso, pode fritar. Pode fazer o que você quiser. Só que era de manhã, era como 7 horas da manhã. Aí eu falei, mas por que aconteceu? Vai cozinhar frango agora? Bom, não, é que a gente vai embora hoje. Eu falei assim, você vai embora hoje? Para onde, rapaz? Não, nós vamos para Santa Catarina, já. A gente vai voltar para nossa casa. Aí eu fiquei assim, por dentro de mim, por dentro do meu coração, eu falei, glória a Deus. O Senhor escutou minha oração, aleluia. Eu fiquei feliz mesmo, irmão. Senti aliviado, sabe? A mulher tinha ligado para ele, para o homem aí, né? Que ela estava indo embora e estava levando a sua filha, que não aguentava mais e tal. A mulher fugiu. Fugiu da casa onde ele morava com ela lá. Só ficou a outra mulher e os filhos. Aí ele começou a ameaçar, começou a xingar, amaldiçoar, começou a ameaçar a mulher de que ele ia queimar os pais, de que ia matar sua família e tal. Só que a mulher, mesmo assim, ela fugiu e se escondeu. Os pais daquela mulher eram cristãos, são cristãos. Eles estão vivos, graças a Deus. Então, por isso, o homem estava xingando, blasfemando, um monte de coisa. E eles foram embora, sabe? Eles tinham uma moto, ligaram a moto e foram embora. E eu fiquei feliz quando eu falei, pai, glória a Deus. Eles não me agradeceram pelo tempo que eles ficaram aqui. Eles ficaram 3 semanas aí na base comigo. 3 semanas, irmãos, sabe? E eu agradeci a Deus, sabe? Comecei a fazer um tempo de jejum. Depois que eles foram embora, eu passei já 3 semanas. E já na quase última semana eu comecei a fazer um jejum de pão e água, sabe? E já estava pelo 5º dia quando aconteceu aquilo, né? Eu fui para o monte para orar com os irmãos da Assembleia de Deus, amigos de lá de Ponta Grossa, Paraná. E, irmão, eu subi ao monte. Todo foi uma coisa que tinha que acontecer, sabe? Era algo que tinha que acontecer esse dia, ou essa noite, sabe? Me lembro que eu fui para o monte, tá? Aí fui de jejum, glória a Deus. Aí me deram a palavra para orar, para interceder pela cidade. Irmão, estava fazendo frio, estava no inverno, estava frio, eu estava com uma jaqueta só. E eu comecei a orar, guerrear com os irmãos. Havia o fogo do Espírito Santo se incrementando na intercessão e na oração. Irmãos, me lembro que me deu um calor, meu corpo começou a pegar fogo, eu tirei a jaqueta, né? E comecei a guerrear, irmão. Foi uma coisa muito, muito de Deus mesmo, sabe? Eu voltei para casa, né? Tomei minha bolachinha, meu pão, água e me escovei os dentes e fui dormir, sabe? Fui dormir. Quando eu fui dormir, já havia passado já quase 1 hora, sabe? Fui dormir meia-noite e algo, quase 1 hora, na verdade. E depois que eu já estava já pegando no sono, já estava dormindo, escuto a cachorra latir, a cachorra tá latindo. E arruma a porta. Escuto o barulho da porta. Aí quando entra no quarto, o homem me disse, começou a me amaldiçoar, a me xingar, levanta daí, maldito e tal, sabe? Ele começou a falar, pegou meu celular, começaram a mexer no meu celular, sabe? E eles começaram a destruir, bagunçar, derrubar tudo que estava na cozinha, sabe? Minha roupa, o guarda-roupa, me levaram para minha salinha de oração.
Aí me falaram pra mim, fica de joelho aí. Eu fiquei de joelho tranquilo, sabe? Eu estava sem medo nenhum, né? Fiquei de joelho com a mão para trás, eles ficaram aí. Ele perguntou para mim, cadê a minha mulher? Cadê a minha mulher? A minha mulher fugiu de casa e alguém falou para mim que ela estava aqui contigo. Falou. Eu falei, quem foi que falou para ti? Ele não quis falar nada, tá mentindo, claro. Quem foi que falou para ti? Não, 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 sabe que tá, minha mulher tá aqui. Começou, cadê minha mulher? Eu falei, rapaz, eu tenho aqui, desde que vocês foram embora, eu estou aqui há 3 semanas sozinho. A única pessoa que veio para cá foi um jovem que você, né, contratou para limpar o quintal que você ia pagar e você não pagou e eu não tenho dinheiro, tá? Foi a única pessoa que chegou nesses dias, né? Aí eles começaram a buscar e pá, começaram a me chutar, me chutou na costela, depois me chutou no estômago aí na sala. E eu gritei porque foi um grupo. Aí ele, cala a boca, seu, um monte de coisa. Aí depois aí me levaram para a sala da cozinha. Aí na cozinha me deixaram de novo, fica de joelho aí, fiquei e começaram a me chutar. Ele, pam, pam, pam. Ele tem o cabelo mais comprido que agora, me lembro que eu tinha. E ele começou a golpear mais ainda, nas costelas e no estômago. Era o lugar onde ele me batia mais. Ele me quebrou 4 costelas do lado esquerdo, me lembro. Ele batia, batia, batia. E ele falou pro filho, pega minha faca que tá lá no porchete. Ele mandou pegar uma faca que ele tinha, parecia uma faca de Rambo. Eu tinha acabado de comprar uma faca nova, irmãos, que eu tinha guardado na geladeira, uma faca de cabo branco daquela, sabe? E eu falava assim na minha mente, tomara que não encontre a faca que não revista a geladeira. E justamente aconteceu, né? Ele abriu a geladeira e viu aquela faca novinha que eu tinha comprado e falou assim, agora sim uma faca novinha, pega uma faca aí, filho. Aí deu uma faca pro filho e uma faca pra ele. Aí eu falei assim, eu vou morrer hoje, ele vai me matar hoje, vai me esfaquear entre os dois e tal. Estava seguro, estava convicto, irmãos, 100% que essa noite era o dia da minha morte, o dia de ir com Jesus, sabe? Eu me entreguei completamente, eu nem me defendi, né? Aliás, eu estava fraco porque estava de jejum, né? No meu quinto dia, do quinto para o sexto dia, na verdade, porque já havia terminado a meia-noite e havia começado o outro dia, sabe? E eles começaram a me golpear, pegou a faca e eu fechei meus olhos, eu esperando a facada no meu pescoço, me lembro. E, irmãos, quando ele pegou meu cabelo, eu pensei que eu fiquei assim, esperando a facada no meu pescoço. Quando ele levantou a mão, eu fechei meu olho e me encomendei a Deus. E ele só cortou meu cabelo, irmão. Ele cortou meu cabelo assim, como se fosse um índio. Uau! Cortou o cabelo com a faca, me fez uma cicatriz para sempre por esse lado. E às vezes dói, às vezes coça essa cicatriz aí. E ele começou a cortar meu cabelo com a faca, irmãos. Começou a cortar, me chutava na cara, chutou a minha cara, depois caí no chão, privado, sem fôlego. Ele começou a chutar minha cabeça, a pisar como que estivesse pisando coco, alguma coisa, sabe? Eu levei muitos golpes na minha cabeça, às vezes eu me dá aquele labirintite, porque eu perco o equilíbrio totalmente, até na própria cama, eu perco o equilíbrio deitado às vezes, né? A última vez que aconteceu foi 3 meses atrás, isso. Esse que perdi o controle, o equilíbrio, irmãos. Por causa de que eu levei golpes na minha cabeça. Claro, eu sei que Deus guardou a minha vida e guardou a minha saúde de sofrer alguma coisa pior, né? Não sofreu de nada. Ainda considero que não sofreu de nada. Então, irmãos, ele começou a me golpear na cabeça, na costela. E aí eu peguei um grito porque ele me deu um golpe com mais força, com a ponta do sapato, do chute do pé, na boca do estômago, que eu falei todo, como que saiu todo o fôlego. Eu gritei. Ele falou, cala a boca, desgraçado e tal, tal. Aí me levaram pro quarto onde eu estava dormindo. Aí foi a terceira surra que eles me deram aí, né? Me lembro que eles aí começaram a me golpear, pegaram uma camisa minha, né? E começaram a me enforcar, irmãos. Caí 6 vezes desmaiado no chão, né? Aí ele tava obrigando o filho a me matar, mata esse desgraçado, mata ele, enfia a faca nele e tal. E eu falando que é para o filho dele que não faça isso, que ele não é assim e tal. E ele me golpeava, cala a boca e tal. Aí tem a única vez, irmãos, que, vamos falar assim, inconscientemente, eu caí no chão desmaiado, não me lembro, quando eu voltei em mim, eu tava pegando na perna do homem, sabe? Agarrando, atraquei na perna dele, que a perna dele era assim, porque ele era personal trainer, era fisiculturista, né? Ele tinha academia, dono da academia aqui em Santa Catarina, né? E a perna dele parecia,
Desculpa, a minha perna parecia um braço dele. Ele parecia um urso, sabe? E aí ele caiu, eu derrubei ele sem querer, tipo, sem querer mesmo. Foi algo, acho que foi a minha inconsciência e os reflexos do corpo, a reação do cérebro mesmo, né? A autodefesa, sei lá. Aí foi pior, porque chegou o filho aí começou a me bater, pam, 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 pam. Me deu de murro, murro no estômago. Era só. Ele gostava só no estômago. Quando eu caí no chão, aí privado de novo. Aí o homem começou a golpear-me na cara, que eu nem sentia, irmão. Eu já nem sentia nem dor, sabe? Eu não sentia nem dor no corpo. Eu já estava já quase morrendo, quase indo embora. E na minha cabeça passava era aquilo. Na minha cabeça, poxa, você está cumprindo o meu sonho mais louco. Hoje eu vou morrer por Jesus, pela causa de Jesus. Hoje eu vou morrer sendo um mártir, irmãos. Eu estava quase que alegre dentro de mim, claro. Eu estava sofrendo muita dor nas minhas costelas, no meu rosto, outras partes do corpo. Eu estava muito dolorido. Irmão, somente Deus sabe, somente Deus e o Espírito Santo sabe. E eu mesmo sei o que eu vivi nessa madrugada, sabe? O inferno que eu vivi. É quase meia-noite, de meia-noite para baixo até às 7 horas da manhã, eu sendo espancado, sendo surrado, sendo esmurrado por esse homem e seu filho. Primeira vez que eu estou contando isso pelas redes sociais de forma pública, né? Antigamente não gostava de falar, mas como é uma experiência. É uma experiência que aconteceu comigo nesses 28 anos, uma experiência mais recente. E até agora, irmãos, foi a experiência mais difícil que Deus me permitiu viver e experimentar na minha pele. Irmãos, eu posso dizer com toda autoridade, né? Posso dizer com toda moral mesmo, posso dizer com toda a verdade que eu derramei sangue, meu sangue foi derramado, não morri, né? Eu não morri porque Deus não quis. Eu não morri porque ainda Deus tem um plano comigo. Eu não morri porque Deus quis que eu ficasse com vida, mesmo que eu estava querendo já ir com ele. Eu falei, mas não tinha força. Eu estava de jejum, não tinha força, estava todo quebrado. Me lembro que no forro do quarto onde eu estava dormindo, aí estava um quadrado, um buraco que eu falei, meu Deus, eles saíram um momento para fora porque estavam com medo de manhã, né? Aí eu não tinha força, irmãos. A janela, o vasculhante do banheiro era assim, eu conseguia, mas eu não tinha força no braço, não tinha força para levantar o meu corpo, para sair, tentar fugir pela janela. Eu falei para Deus, olhando para o céu, Senhor, hoje eu vou contigo, Pai. Hoje você vai cumprir meu sonho. Hoje, Senhor, não tenho força para fugir. Senhor, eu me entrego a Ti. Sabe, foi um negócio muito difícil para mim, muito triste, muito desesperante, foi muito desesperante, traumático. Irmãos, o homem, ele depois me deu a última surra no banheiro do quarto, me levou pro banheiro e lá, debaixo do chuveiro, começou a me chutar. Eu já estava todo ensanguentado, já não tinha força, já estava quase moribundo porque não sentia nada de dor, não sentia nada, irmãos, diante de Deus, não sentia nada. Então assim, o homem perguntou para mim até que quem ia vir esse dia. Eu falei, olha, não sei quem vai vir, porque sempre vem pessoa. Claro, eu não falei assim com essa rapidez. Eu falei na medida do possível que eu conseguia falar de tanta dor que eu tinha, que eu sentia, né? Meu estômago estava quebrado por dentro totalmente, meus pulmões, minhas costelas. Então, eu falei para ele que eu não sabia quem ia vir, porque como eu era um missionário novo na cidade, e já conhecia alguns pastores, já iam alguns pastores para me conhecer, para conhecer o ministério, para fazer planejamento, como vamos trabalhar, como vamos fazer missões aqui na cidade de Ponta Grossa e tal, e para eu manifestar o projeto que eu tinha de querer evangelizar uma favela que ficava próximo aí onde eu morava, né, no bairro. Irmão, o homem falou assim, falou, filho, vai e liga a moto, filho. Liga essa moto lá. Quando eu escutei isso assim, meu Deus, eu vou ficar com vida. Quando eu escutei que o filho dele ligou a moto, ele saiu, me deu a última surra, me lembro, caí no chão desmaiado, né? Como por 5 minutos que não perdi a consciência. Aí o filho ligou a moto, quando eu vi que eles falaram, bora. Eles saíram rápido, porque já estava de dia, já o sol já tinha saído, irmãos. Já estava de dia. E a casa ficou uma bagunça. Me lembro que a base ficou totalmente uma bagunça, destruída. As comidas jogadas no chão, que eles jogaram, tudo. Irmãos,
usei aquela camisa com que ele estava me enforcando, que estava toda ensanguentada, eu coloquei em cima, e a roupa do corpo que eu tinha, toda manchada de sangue, eu saí pela rua, sabe, com o cabelo tudo cortado, tudo feio, parecia um zumbi, todo desfigurado no meu rosto. Me lembro que passou um casal frente da base e eu perguntei, moço, você mora aqui no bairro? E eles falaram que sim. E eu estava com medo, irmão, e desesperado, que eu falei para esse casal, você pode me esconder na sua casa? Você pode me esconder, por favor? Eu falei assim. Eles falaram assustados, não, 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 não. Então aí eu continuei caminhando devagarinho, todo dolorido, parecia um zumbi. Aí estava um homem regando o jardim da frente da casa dele, andava até acho que era uma sunga, né? Tomar banho na praia, mas ele estava no jardim aí na rua. Ele me viu e como que passou um cachorro, sabe? Aí não perguntou nada, não fui socorrido por ninguém, nem nada. Aí ficou como, imagino que pensou que era um bandido, ou por causa de droga, por causa de alguma coisa, sabe? E eu continuei, né? Eu ia em direção à casa de um irmão da Assembleia de Deus, um dos irmãos que me ajudou, me socorreu, o irmão Valdeci, eu digo o nome dele, porque eu estou agradecido a Deus pela vida desse homem, né? Eu não sei se algum dia eu vou continuar, eu vou conseguir vê-lo de novo, agradecer a ele por aquele momento de bom samaritano, sabe? Um bom samaritano, porque para mim ele foi um bom samaritano. Ele me ajudou e me socorreu quando eu mais precisava realmente, sabe? Eu precisava de ajuda. Eu cheguei até a casa, era uma casa bonita, uma casa 2 andares, né? Fechada tudo. E eu tentei gritar, irmão, porque eu não conseguia nem falar, nem gritar. Imagina gritar. E eu tentava gritar, irmão Valdeci, gritei como 10 vezes, irmão. Até que o irmão de lá de cima, ele escutou. Ele saiu, ele perguntou quem é. Quando ele me viu direito, assim, ele focou e me viu assim, reconheceu mesmo assim. Missionário César. Ele colocou a roupa que tinha no corpo, rapidinho desceu, rápido. Me mandou entrar na casa dele. Entre, que esse homem deve andar por aí. Ele vai querer matar de novo. Ele vai querer matar você. Sabe? Aí ele me subiu na Hilux dele. Tinha uma Hilux. Irmãos, eu não conseguia subir nessa Hilux, tá todo adolorido, acho que meu sistema ósseo por estar todo quebrado, dolorido, irmão. E ele me levou para o hospital, irmão, no hospital de Ponta Grossa me trataram muito mal. Eu não estou falando mal do pessoal de Ponta Grossa, do hospital, não. Sino que essa foi a realidade, esse foi meu processo, esse foi meu tratamento de Deus para mim, para César, naquele tempo, naquele dia 22 de dezembro de 2017. Fui um hospital, irmão, me trataram super mal. Me trataram muito mal em Ponta Grossa, no hospital. Também acho que eles pensaram que eu era um criminoso, um bandido, ou sei lá, um viciado, um mendigo. Eu não sei o que eles pensaram, mas me trataram muito mal. Eles perderam a ética, sabe? E me obrigaram a passar para, acho que foram para 4 ou 6 macas. 6 macas daqueles sozinhos, sem ajuda nenhuma. E eu falava para eles, eu não consigo me mexer, por favor, me ajuda, não consigo me mexer, não consigo passar sozinho. E eu passava de uma maca para outra, assim, depois me subia em outra sozinho, e ninguém, nem homem, nem mulher me ajudou, colocou a mão para me ajudar a subir nessa maca, irmãos. Era um processo doloroso para mim sozinho, era como que era eu que tinha que sofrer e passar isso sozinho, sabe? Aí depois quando foi tirar o raio-x para ver quantas costelas eu tinha quebrado, irmãos, eu tinha mais de 4 costelas quebradas. Só que hoje em dia eu entendo, né? E eu entendia naquele tempo que para aquele que faz o raio-x, para que eles possam ver todos os teus ossos, tuas costelas, todo direitinho, você tem que segurar a respiração por alguns segundos, sabe? E eu não conseguia segurar nem um segundo, irmãos, sabe? E a mulher gritar para mim, fala, rapaz, assegura essa respiração aí, bora rápido. Me falaram tudo assim, né? Todo mal educado, tudo grosseiro e tal. E eu falava assim, eu não consigo segurar a respiração, moça, desculpa. E aí porque quando eu tentava aguentar a respiração, era dor nos meus pulmões, nas minhas costelas, no meu estômago, doía tudo. E eu soltava rápido o fôlego, porque eu não conseguia segurar nem o fôlego. Para mim, o fôlego de vida, o ar, me machucava por dentro.
E a mulher me queria obrigar. Então, assim, irmão, eles somente conseguiram ver 4 costelas quebradas do lado esquerdo, que são essas costelas que eu falo que me quebraram. Só que eu tinha 2 costelas que estavam quebradas também do lado direito, que eu sabia que estavam quebradas porque eu recebi chutes nas 2 costelas, mais do lado esquerdo. Porém, eu estava quebrado dos 2 lados, porque dos 2 lados estava muito quebrado, muito dolorido, sabe? Então, assim, aí no hospital foram os irmãos, os pastores, os diáconos que oravam comigo no monte lá em Ponta Grossa, com quem eu orava, né? Eles foram me visitar lá no hospital, eles todos os pastores, os irmãos chorando lá comigo, e eu não conseguia nem chorar, porque se eu chorava doía. E ele, oh poxa, missionário, como deixaram você, homem de Deus, como é que você ficou aí, todo, e Deus vai fazer justiça. E eu, irmão, eu falava assim, irmão, glória a Deus, deixa quieto, eu não consigo, né? Tinha que acontecer, eu tentando falar, dando ânimo para os pastores que estavam chorando e eu estava tudo quebrado. Então, assim, irmão, foi uma coisa, eu rio, hoje eu posso rir falando disso, mas no primeiro tempo eu não conseguia nem falar, nem dar testemunho. Não conseguia falar porque era muito traumático. Eu comecei a sofrer de trauma. Daí do hospital, eu não voltei para a base mais nunca, sabe? Até hoje, 2023, nunca mais voltei para aquela casa. Não voltei para pegar nem roupa, nada. Não voltei para buscar nada, irmãos. Eu não voltei para buscar nada. Os banners do ministério, roupa, eu deixei tudo lá. Livros, cadernos que eu tinha, tudo eu deixei, tudo. Comida, tudo, irmão, não me importou. Acho que deixei tudo aberto lá, irmãos. Eu fugi de lá. Então eu me esconderam, foi numa casa, numa clínica de recuperação de um amigo meu, pastor Alain, Jocumelo também, lá em Ponta Grossa, né? Eu conheci ele lá em Amazonas, em Manaus. Então ele me auxiliou, me escondeu aí na base, na casa de recuperação. Mas, irmãos, eu andava com medo. Aí começou a segunda parte desse processo. Eu comecei a sentir trauma, comecei a sentir medo. Eu tinha medo de dormir sozinho. Eu cheguei a dormir com uma faquinha dessa, desculpa, uma faca dessa, debaixo do travesseiro, sabe? Com medo. A porta do meu quarto não tinha chave, não fechava com chave, então eu ficava com medo. Então eu imaginava que o homem estava me procurando. Eu sentia, irmãos, eu sentia que o homem estava me procurando para me terminar de matar. Eu sentia isso. Aí confirmei isso quando chegou o pastor Vinícius, o pastor da Assembleia de Deus lá, pastor jovem, pastor daquele tempo, ele tinha como 23 anos, hoje ele deve ter como uns 28, 30 anos, né? Ele falou para mim, você sabe o que está acontecendo com você? O homem está falando lá para seus contatos, mandou até para mim, eu falei, não sei, o que aconteceu? Olha aqui. Ele me mostrou, irmão, já o homem estava me perseguindo pelas redes sociais, estava me difamando para todos os meus contatos que ele conseguiu. Ele mandava mensagem que eu era um falso profeta, que era um falso missionário, que era um pedófilo, que era tudo, que era homossexual, que era tudo. Ele começou a difamar-me, que por onde eu passava, eu enganava as pessoas. Ele começou a detonar e mandava para meus contatos, e graças a Deus que os contatos que eu tenho no meu Facebook, a maioria são cristãos, a maioria, vamos falar assim que o 90% dos meus contatos no Facebook são pessoas cristãs, seja maiormente daqui do Brasil, né? Poucos são de lá da Venezuela, mas que todos são de família da Venezuela, né? São poucos. Então assim, ele começou a mandar, minha esposa, e falavam para minha esposa, meus amigos, e falavam para Nelsa, para minha esposa, falavam, o que está acontecendo com César, que esse homem está mandando mensagem, isso. Aí minha esposa explicou, porque aquele pastor Vinícius, ele ligou para minha esposa para informar, né, o acontecido, para informar o que tinha acontecido comigo. Irmãos, por incrível que pareça, e Deus já tinha falado para minha esposa, eu tinha alertado para ela, para meu filho, para uma filha de um pastor também de lá de Manaus, para algumas pessoas, Deus tinha mostrado alguma coisa que ia acontecer comigo. Irmãos, e eu estava de jejum, eu estava de propósito, de consagração, buscando a Deus, orando todos os dias, e Deus nunca me revelou nada, Deus nunca me alertou de nada, Deus nunca trouxe alguma palavra de alerta para mim, nunca, irmãos. Então quer dizer que eu entendo que Deus já queria ou ia me permitir passar por isso.
Interessante que, irmão, que passei já vários dias indo para o monte de oração, estava de jejum, buscando a Deus, né, buscando, lendo a minha Bíblia, e Deus não mostrou nem falou nem por sonhos, porque Deus fala por sonhos, fala por sonhos para mim, né, e nunca falou nada para mim. E Deus mostrou para minha esposa, meu filho, me lembro que meu filho Adriano me dedicou uma música naquele tempo, estava mais criancinha, e ele falou: pai, não me deixe sozinho, pai, eu não quero ficar sem pai. Ele falava assim: pai, não me deixe sozinho, não quero ficar sem pai. E eu falei: filho, eu não vou morrer não, que isso. Aí, né, me lembro que teve uma última pregação até tudo aquilo, numa igreja. Irmão, foi uma coisa que realmente tinha que acontecer pela vontade e soberania de Deus. Uma coisa que eu não pedi e nem busquei, né? Mas glória a Deus que aconteceu, porque hoje em dia eu posso contar, eu posso dar testemunho, eu posso falar, eu posso usar a minha voz que Deus me deu para edificar, para falar, para dar testemunho à igreja, né? Para falar para as pessoas, né? Disso que aconteceu comigo, que para mim hoje em dia, até hoje, irmãos, tem sido a experiência mais difícil, o processo mais difícil que eu já passei nestes 28 anos, né? Irmãos, foi uma coisa muito terrível mesmo para mim. Eu sonhei, irmãos, eu sonhava todos os dias. Eu sonhava todos os dias com esse homem. Cheguei a sonhar uma vez que ele até apagava meu nome do livro da vida. Me lembro que havia um livrinho meu lá no céu e ele ia até lá para apagar o meu nome do livro da vida. O próprio cão, né? Satanás atrás da minha vida. Mas, irmãos, era todo um processo que eu vivi, espiritual, emocional, psicológico, físico, né? Familiar, ministerial. Por que ministerial, irmãos? Isso a mim me levou a não querer nada, não querer saber nada de ministério, não queria saber nada de ser profeta, não queria saber nada de ser missionário, não queria saber nada de pregar, eu queria me encerrar na minha cabeça, no meu mundo e ficar chateado. Meu humor mudou, né? Eu já não sou fácil, naturalmente, né? Aí meu humor ficou mais, quem sofrer era minha esposa e meu filho. Às vezes eu pagava raiva com minha esposa, com meu filho, e irmão, eu não era fácil, porque o ambiente ficava chato em casa. Eu não queria saber de nada, irmãos. Aí depois que Deus me permitiu, na verdade Deus me pegou no quarto, me humilhei, pedi perdão, me ajoelhei, me prostrei diante de Deus, comecei a pedir perdão pela minha revolta, comecei a pedir perdão pelo que estava causando tristeza na minha esposa, meu filho e tal. E, irmão, depois foi um processo bem rápido aí nessa parte, um arrependimento rápido da parte de Deus. Não me deixou prolongar, porque acho que ia me afundar mesmo na depressão. Mas não entrei na depressão, graças a Deus, nunca entrei na depressão. Deus é maravilhoso. E Deus me permitiu fazer uma jornada, né, uma viagem missionária, né, acho que foi a quarta, aqui foi a terceira, quarta, e eu fui para a Venezuela, sabe? Eu fui para a Venezuela dar testemunho na minha igreja, e na minha igreja eu não consegui dar testemunho porque me tranquei completo, comecei a chorar, porque ainda estava ferido, né, emocionalmente. Porque não é fácil, irmãos, né? Hoje em dia eu posso falar curado, graças a Deus, restaurado. Já perdoei o homem, na verdade eu nunca senti nada dele. Nunca senti ódio dele, sabe? Eu levantei um BO lá em Ponta Grossa. Eu fiz um BO porque os irmãos da igreja lá, os presbíteros e alguns amigos pastores, eles me incitaram: tem que fazer um BO, meu irmão. Tem que fazer um BO porque esse homem não pode ficar impune e tal. E eu fui lá na polícia a fazer um BO. Só que eu não queria levantar o BO, o boletim de ocorrência. Porque eu sabia que Deus, irmãos, eu tinha uma convicção que Deus ia fazer algo contra esse homem. Eu sabia que Deus ia fazer justiça. Tanto que eu orei só uma vez e o Espírito Santo me fez entender no meu coração aqui, no meu espírito, que não orasse mais por ele. Havia um homem aí que falou para mim que não achei legal isso, que essa pessoa que era um líder, um ministro. Não, qualquer coisa eu mato, depois eu peço perdão para Deus. Eu já matei muita gente desse jeito e tal. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, sabe? Quando Deus prova nosso coração, para ver de que estamos feitos, para ver qual é o Cristo que nós pregamos, para ver qual é o Deus que nós
em que nós cremos, sabe? E eu sei quem é meu Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Espírito Santo, irmãos, e eu sei quem eu sou diante de Deus, né? Sou filho, sou pecador, mas sou filho que se arrepende, que busca o arrependimento, que busca se converter a Deus todos os dias, em meio a tantas lutas e provas. Graças a Deus, tenho o Espírito de Deus morando dentro de mim, que me guia toda a verdade e toda a justiça. Amém? Assim como diz a palavra de Deus. Então, irmãos, foi um tempo muito difícil. Foi um tempo que a minha vida quase já vai com o Senhor, né? Tem vezes que eu fico revoltado, às vezes, né? Eu falo com Deus, orando com Deus, falo para Deus, Pai, porque o Senhor não me levou naquele momento? Porque o Senhor não permitiu que aquele homem me matasse? Porque o Senhor não deixou que esse homem me matasse? Tá? Porque eu queria ir, tinha aceitado já ir com Jesus, né? Irmão, tiveram pessoas das evangélicos, líderes, pastores, que tiveram a ousadia de falar para mim. Olha aqui, presta muita atenção, irmão. Se você não entende o processo de Deus na vida de uma pessoa, de um homem de Deus, não se meta nem opine. Não se meta nem opine, em nome de Jesus Cristo. Se você não entende o processo, a vida, o ministério de um homem de Deus, em nome de Cristo Jesus, não opine, não peque. Não opine, não peque. Melhor fechar sua boca em nome de Jesus. Com todo respeito. Seja pastor, seja quem for. Se você não entende realmente o processo de Deus para a minha vida, para a vida de qualquer pessoa que seja um homem de Deus, que tem um ministério, que tem um chamado, que é genuíno, que não é uma invenção do homem, então, meu irmão, o mais saudável para nós é não opinar. Por quê, irmão? Por que eu falo isso? Porque tem um casal, pessoas, que falaram para mim, numa reunião de uma célula, falaram assim, César, você sabe por que aconteceu isso com você? E eu falei assim, já entendi mais ou menos por onde vinha. E eu falei assim, ó, não sei, você pode me explicar por que me aconteceu isso? Né? Aí a pessoa falou assim, isso te aconteceu porque você estava sozinho, porque a tua esposa não estava contigo, César. Como é que é? Falei assim. Já fiquei já no estado de alerta. Eu fiquei assim já com um escudo na frente. Como é que é? Que isso aconteceu porque minha esposa não estava comigo? Eu vou falar. Aí eu falei assim, olha, você vai me desculpar. Você vai me desculpar realmente. Mas eu agradeço a Deus, dou glória a Deus, que a minha esposa não estava naquela noite, nem meu filho. Porque somente eu, Deus, sabemos o que aconteceu, o que eu vivi, o inferno que eu vivi naquela madrugada, desde meia-noite até as 7 horas da manhã, sendo espancado, sendo esmurrado, sendo surrado. Né? Somente Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e eu, esse pecador aqui, que sofri aquilo, que vivi aquilo, que experimentei aquilo, sei o que eu vivi. Então eu agradeço a Deus que a minha esposa não estava naquela noite, porque, irmãos, eu falo, se a minha esposa estivesse naquela noite aí, esse homem, ele ia tentar violentar minha esposa diante de mim, e ele ia matar minha esposa, e eu como homem, mesmo de jejum, eu ia tentar defender a minha esposa como marido, como esposo, eu ia tentar defender a minha esposa e meu filho. Então, como pessoas que não entendem o propósito de um homem de Deus, pessoas vão falar, vão opinar, sem saber nada, sem saber de nada. Eu falei para a pessoa, falei com a Bíblia, falei para aquela pessoa, falei assim, olha, primeiro eu falei aquilo, minha esposa não estava lá, e eu dou graças a Deus, porque minha esposa, ela ia ir para lá em janeiro do ano 2018, né? Isso nunca aconteceu, graças a Deus. Esse processo somente eu vivi sozinho, encerrado lá, sofrendo, né? E eu falei assim, ainda com a Bíblia, para aquela pessoa, e diante da célula falei, o próprio Senhor Jesus Cristo falou na terra, que aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não se negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo.
E também Jesus falou isso, falei de novo. Jesus falou assim: aquele que ama mais a pai, que ama mais a sua mãe, que ama mais a sua esposa ou o seu esposo, os seus filhos e até a sua própria vida, mais do que a mim, falou o próprio Senhor Jesus. E Jesus falou assim: não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. É isso que o Senhor Jesus fala na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. E eu perguntei para ela: está escrito isso, sim ou não? Irmãos, pastores, está escrito sim ou não isso? Jesus falou isso, sim ou não? Porque eu entendi, irmãos, que a pessoa queria me envergonhar publicamente, trazendo uma inverdade que não existe, uma opinião que estava fora de lugar, que não tinha nada a ver com isso. Então eu tive que responder com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos livrar, irmãos, a ter essas tentativas de querer te envergonhar. Irmãos, que Deus me envergonhe por causa do meu pecado, que eu sofra por causa do meu pecado, mas não por estar fazendo aquilo que Deus, permitiu viver e experimentar, não por estar vivendo a vontade de Deus, não por estar fazendo a vontade de Deus, Então eles baixaram o rosto, irmãos, eles mudaram o rosto, ficaram chateados porque todo mundo ouviu. Todos os irmãos que estavam na célula viram, o semblante deles mudou. E pessoas depois, mais adiante, perguntaram para mim: César, e Deus falou contigo naquele momento que você estava levando aquela surra? E eu falei assim: por incrível que pareça, Deus estava ali comigo e Deus falou para mim. E falaram: sério? Falou. E que falou Deus contigo, César? Aí eu falei assim: olha, Deus falou para mim na frente do espelho do banheiro: assim vai ser a tua vida, César. Assim vai ser a tua vida. Você vai viver momentos iguais, momentos piores e momentos parecidos, porque foram três coisas. Você vai viver momentos piores, parecidos ou iguais. Eu não vivi ainda momentos iguais, nem a mesma coisa. Tenho vivido momentos parecidos, de perseguição, faz 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, passei por um momento assim de difamação e perseguição por uma denominação pentecostal conhecida aqui no Brasil. Pessoas, muito religiosas, muito legalistas, na verdade, me acusaram de eu estar fugindo da polícia, de que eu estava me divorciando, de um monte de coisas também. Naquele momento eu tive que me defender com a palavra, porque eu fiz um culto, e me senti um apóstolo Paulo naquele momento, porque eu levei meu certificado do Ministério Alfa e Ômega na Venezuela. Eu fiz um seminário de ministro de culto lá e de capelão, levei minha certidão de casamento, mostrei um monte de coisas legais. Falei que eu não estou fugindo, graças a Deus não estou fugindo de nada, nem da Venezuela, nem de ninguém. Graças a Deus, estou livre nessa parte, sinto paz e tenho paz em meu coração. Não estou me divorciando, falei para eles. Minha esposa está ali, minha esposa está vindo e vamos celebrar nossa renovação de voto, falei naquele tempo. Vamos renovar nossos votos de 11 anos de casado. Quem quiser vir está convidado lá no Monte Carmelo, me lembro. E as pessoas ficaram caladas e não foram, sabe? Os curiosos, os que me acusaram até de axé, de macumbeiro, sabe? Irmãos, é tanta coisa que a gente vai sofrer por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa de querer viver a vontade de Deus, mesmo que as pessoas não se agradem, sabe? Enquanto a isso, eu falei por um amigo nesses dias: olha, falei no trabalho, falei assim: você, como cidadão, como um homem comum, você tem que se comportar bem com todas as pessoas. Como diz a palavra de Deus, que a igreja tinha bem com todo mundo. Porém, falando agora ministerialmente, aquilo que eu carrego, aquilo que Deus me colocou na minha vida para me pregar ministerialmente, o meu chamado, aí sim, não é para agradar a homem nenhum. O meu chamado é somente para agradar aquele
que me chamou, aquele que me escolheu. E somente Ele sabe, e somente eu sei as palavras que Ele tem dado, as palavras que Ele tem revelado, as palavras pela qual eu me movo, pela qual eu me movimento, pela qual eu ando, pela qual eu prego, pela qual eu vivo, pela qual eu ensino e prego aquilo que eu prego. Somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sabemos. Então, por isso que eu falo, se você não entende, se você não conhece a vida espiritual da pessoa, então não opine para que não peque. Não fale besteiras, não fale ridiculeces para que você não peque. Porque se você não conhece alguém, irmão, então você está desautorizado para falar dessa pessoa. Irmão, eu tenho chegado a falar até, eu falo aqui publicamente, eu não tenho vergonha nenhuma, porque aquilo que eu falo, eu não estou mentindo. Deus sabe que estou falando a verdade diante de vocês nesses 28 anos. Sou imperfeito, sou pecador, sim. Tenho cometido meus erros, sim, cometo. Mas nós temos um aval, temos o Espírito Santo, irmãos. Eu tenho chegado a falar até para familiares meus do meu sangue, que tem o meu mesmo sangue, meu mesmo sobrenome. Se vocês não me conhecem, a minha vida espiritual com Deus, que eu sei que não conhecem, o que vocês sabem, o que vocês conhecem é aquilo que eu falo, é aquilo que vocês veem, muitas vezes por redes sociais, por coisa que eu posto, né, que eu sempre estou postando, né? Porque, irmão, eu vivo aqui já faz, eu estou fazendo missões desde o ano 2007. Tenho 13 anos de casado com minha esposa, né? Então, assim, minha vida ministerialmente falando como profeta ordenado, né? Um profeta ordenado, porque eu não sou ordenado pastor, não sou pastor. Eu fui ordenado profeta e enviado como missionário para cá, para o Brasil, pela igreja Comunidade Cristã, Pacto com Deus, apóstolo Marlene Solé, que hoje sonhei com ele, nem me lembro. Não sei o que sonhei. Então, irmão, para a glória do Senhor eu falo isso como testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu tenho fé e convicção que Deus, até que Ele me leve, até que Ele venha arrebatar a sua igreja, Ele vai continuar fazendo mais na minha vida, se eu quiser. Porque Deus vai fazer na minha vida, irmãos. Agora eu falo para vocês, Deus vai fazer na tua vida, é se você quiser. Se você não quer que Deus faça nada, Deus não vai fazer. Como eu falei hoje, se você não quer mudar de atitude, se você não quer mudar de vida, irmãos, Pai, Filho, Espírito Santo, não vão fazer nada. Não se equivoque, não se engane diante de Deus, não te engane teu coração. Se você não quer mudar de vida, se você quer continuar do jeito que você está, se você acha que está bem, continua do jeito que você está. Pronto, mas não diga que Deus vai fazer se você não quer. Porque Deus, ele tem um compromisso sério com isso aqui, irmão. Isso aqui é a palavra dele, a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação dele. Ele tem um compromisso sério com esta palavra. Deus não é louco, Deus não é nenhum palhaço. Deus não é moleque, Deus não é criança, Deus é Deus. Irmãos, como eu já falei em uma live anterior, Deus é sério. E é por isso, irmãos, que apesar de que muitas pessoas se confundem e erram ao respeito da minha pessoa como homem, como cristão, para mim Deus é sério, Deus não é brincadeira, irmão. Deus não é um brinquedo, Deus não é uma bola de futebol que você manda chutando e jogando para lá quando você quiser. Hoje vou para a igreja, hoje aceito Jesus e amanhã me desvio. Hoje aceito Jesus, depois chega o Natal e vou andar por aí na farra, na bebedice. Hoje chega o carnaval, vou andar nas festas de carnaval. Irmãos, Deus é sério. A Bíblia declara bem claro, a Bíblia diz bem claro, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Deus não pode ser burlado, porque tudo aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. É isso que ele vai colher. Você plantou, irmão, mamão, você vai colher mamão. Né? Se você plantou manga, você não vai colher maçã. Não se equivoque, não erre. Então aquilo que você tem plantado, irmão, seja hoje, amanhã, ou daqui a 5 a 10 anos, você vai colher, irmão.
Ai, mas eu me arrependi, eu já pedi perdão para Deus, glória a Deus, amém. E se arrepende mais, se converte mais, em nome de Jesus. Eu te aconselho isso. Porém, o que você plantou 5 anos atrás, você vai colher. O que você plantou 10 anos atrás, você vai colher o que você plantou. Você vai receber o fruto daquilo que você plantou, a colheita que você plantou, você vai colher. Assim você não queira. Porque você plantou voluntariamente, você fez as coisas voluntariamente e conscientemente, você fez, se você pecou, você cometeu erros, se, então você tem que agora se preparar espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, se prepare, porque daqui a 1, 2, 3, 4, 5, quando Deus quiser, você vai colher tudo aquilo. Então não fique chateado, não fique bravo com Deus, não fale com Deus que, ai, não, se você plantou, você fez, você pecou, você fez as coisas erradas que Deus se desagrada. Irmãos, tu não pode esperar que você não pode esperar que os seus te aplaudam por isso. Você não pode esperar que Deus diga, oh, que bom, meu filho, oh, agora eu vou abrir a janela do céu, agora eu vou abrir as portas do céu para ti. Não, meu irmão, porque Deus não compensa o pecado. A Bíblia diz que a única paga do pecado é a morte. É isso que você vai receber por pecar. Morte como em última instância. Porém, aquilo que você plantou, você vai colher. Então, se você pecou, você não pode esperar que Deus te abra as portas do céu. Se você pecou, você não pode esperar que Deus te abra todas as bênçãos espirituais e materiais. Não, meu irmão. Porque Deus é sério, Deus não é louco, Deus não é mentiroso. A palavra de Deus é verdadeira, não é mentirosa. Porque se Deus disse que aquilo que nos separa de Deus é o pecado, porque os nossos pecados, nossas transgressões fazem separação de Deus. Então isso é verdade, eu creio que é assim. Então qual é a solução para mim e para você, irmão? Quando nós erramos, quando nós pecamos, arrependermos, convertermos, entrar no caminho, buscar a Jesus, confessar seus pecados, não somente para Deus, confessar seus pecados uns aos outros, para que sejamos curados em nome de Jesus. Então, irmãos, essa é a solução. Olha, eu comecei falando sobre um testemunho e já estou falando sobre isso, mas por quê? Irmão, nós temos que nos deixar levar pelo Espírito de Deus, né? Então, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Então, aí lhe acontece essa experiência que eu vivi em 2017, né? Eu não desejo isso para ninguém. Não desejo. Porém, se você vai experimentar isso, Deus vai permitir que você viva uma experiência de martírio. Pelo menos no meu caso foi quase martírio. Não morri. Pela graça e misericórdia de Deus, né? Pela soberania de Deus. Mesmo que eu já tinha me entregado. Né? Mas se eu estou vivo, porque ainda tem um caminho, como falaram para mim hoje. Ainda tem um caminho muito longo para me caminhar, para me andar. Então eu creio, irmão. Eu creio e eu posso dizer, eu sei. Estou convicto disso. Se a minha caminhada é muito longa, ai meu Deus, o que me espera daquilo que Deus tem falado, eu não vou dizer está repreendido. Como eu vou repreender aquilo que Deus tem falado? Como eu vou repreender a palavra de Deus? Como eu vou repreender aquilo que já está profetizado? Como eu vou repreender aquilo que já Deus disse que ia acontecer? Eu não posso repreender nada. Eu só posso dizer, Senhor, me dá graça e misericórdia, para que quando chegue a prova, para que quando chegue tudo aquilo que vai acontecer, eu possa estar forte, eu possa estar firme, eu possa reagir com uma atitude diferente, Senhor. Porque não é fácil, irmãos, né? Não é fácil. Sofrer por Cristo, irmãos, não é fácil. Sabe? Não é fácil. Mas sabe uma palavra que o próprio Deus falou para mim, num lugar, num monte de oração lá em Amazonas? César, você disse que você quer morrer por mim. Você disse que você quer morrer pela minha palavra, pela minha causa. E eu falo assim, Senhor, chorando, falei. E o Espírito Santo falou para mim assim, então aguenta tudo isso. Aguenta. Então, irmão, se você tem feito essa oração também, Senhor, eu quero sofrer pelo Teu Evangelho, eu quero viver a vontade de Deus, Senhor, em missões. Senhor, não me importa que me matem, não importa que difamem, não importa que fofoquem, não importa que murmurem, não importa que inventem um monte de mentiras de mim, Senhor, não importa, Senhor, se você tem feito isso, glória a Deus. Mas quando venha tudo aquilo que vai acontecer,
Não se queixe. Não murmure. Dê glória a Deus. Eu vou te falar, não é fácil, meu irmão. Não vou te falar assim como um filme, não. Não é fácil. Mas entenda isso bem. Deus vai provar os nossos corações. Deus vai provar a nossa fé. Deus vai provar o evangelho que nós pregamos, que nós vivemos. Deus vai provar o Jesus que você disse crer. Deus vai provar. A Bíblia fala muito claro que o ouro é provado pelo fogo. Que aquilo que você edifica, o fundamento que você está colocando, Deus vai provar com fogo. Seja ouro, seja prata, seja palha. Se aquilo que você está colocando, pregando, ensinando, ministrando, é queimado pelo fogo, se desfaz, não suporta, não se preocupe, porque Jesus fala assim, ainda será salvo, mesmo que é resgatado das chamas do fogo. Glória a Deus, né? Mas não é fácil, né? Se você quer ser missionário, você que quer ser um profeta, como todo mundo hoje em dia quer ser profeta, né? Todo mundo quer ser um evangelista, todo mundo quer ser missionário hoje, todo mundo quer ter visões e todas as palavras do mundo, todas as revelações. Eu vou te falar, se você vai ser e vai seguir às riscas o que Deus tem falado para ti e que está escrito aqui na palavra de Deus, eu vou te dar uma boa notícia, um spoiler, eu vou te adiantar, você vai sofrer. Por pregar a verdade de Deus de verdade, por querer agradar a Deus de verdade, você vai sofrer. O próprio Senhor Jesus falou, né, nos evangelhos, que os primeiros que vão se dividir contra você é a tua própria família. Porque Jesus fala assim, eu vim trazer divisão. Você pode falar, você está falando heresia. Não, leia na Bíblia, Jesus falou isso. Porque pela minha causa estarão divididos 3 contra 2 e 2 contra 3. Por minha causa, a mãe se rebelará contra a filha e a filha se rebelará contra a mãe. O pai se levantará contra o filho e o filho contra o pai pela minha causa. É pela causa de Jesus. Qual é a causa de Jesus? Qual é a causa que nós pregamos? O evangelho do reino. Essa é a causa de Jesus. Pela causa dele. Né? Não é que Jesus vai causar divisão pelo pecado que você comete. Não. Aí você não vai jogar culpa para Jesus. Você não vai dizer, Jesus disse que ele veio a causar divisão. Não. Entenda bem o que Jesus falou. É pela minha causa. Quando você quer agradar a Jesus, quando você quer viver para Jesus, pessoas vão se desagradar de você, vão te criticar, vão falar até na tua cara e vão falar nas tuas costas também. Irmão, prepare-se. As igrejas vão fechar as portas para não pregar a verdade, né? Tem igreja que você vai pregar somente uma vez na tua vida, porque você vai pregar e tem que pregar somente o que o Espírito Santo te inspira. Amém? Então assim, irmão, por isso que eu não sou milionário. Por isso que eu não sou rico aqui no Brasil, como muita gente que começa pobre e como querem agradar as pessoas e querem somente reconhecimento de homens. Hoje em dia tem uma tremenda casa, um tremendo carro e andam por aí postando coisas como que Deus está do seu lado. E, meu irmão, muitas vezes não é nem Deus, sabe? É o engano. É o espírito do engano, o espírito de Balaão. Espírito de Balaão. São os nicolaítas. Né? São aqueles que vendem a graça, que compram a graça. Irmão, temos que ter muito cuidado com o evangelho. Temos que pregar a palavra de Deus, assim o evangelho venha ferir aos filhos. Porém, eu falo assim, aquele que coloca a ferida, diz a palavra de Deus, aquele que coloca a ferida é o mesmo que traz a cura. Amém? Glória a Deus. Se Deus te fere com a sua palavra, e você se sente no momento, ofendido ou escandalizado, essa palavra foi muito forte, é porque Deus, ele quer colocar depois disso, ele quer te falar com o Espírito Santo para te curar. Né? Eu me lembro quando eu era criança, quando a gente se machucava, se feria, né? Na perna, no pé, na mão, chegava minha mãe e pegava aquilo que chamam de mertiolate. Aqui no Brasil também conhecem o mertiolate. Era um inferno o mertiolate. A mãe colocava na carne viva e queimava. Então mais ou menos assim, irmão.
Assim, mais ou menos, muitas vezes, é aquilo que Deus faz na igreja e que Deus vai fazer em uma grande parte da igreja. Amém? Deus vai fazer isso. Né? Deus vai colocar mertiolate divino, né? Vai te ofender, vai te fazer chorar, vai te fazer gritar, mas é aquilo que vai te trazer cura, é aquilo que vai te libertar, é aquilo que te vai abrir os olhos, é aquilo que vai te fazer olhar para ti mesmo e pensar e dizer assim: Senhor, é verdade, Senhor, você tem razão, papai. Eu tenho andado de forma totalmente contrária à tua vontade. Eu não posso servir a dois senhores, eu não posso servir a ti e querer fazer a minha vontade, Deus. Então, meu irmão, prepare-se para o ministério. Prepare-se. Quando aconteça algo, eu vou te dizer assim como falaram para mim: bem-vindo ao ministério. Bem-vindo ao ministério. Esse é o batismo. Né? Irmãos, os apóstolos de Jesus, todos eles, a maioria deles morreram. O único que não morreu foi o apóstolo João, o teólogo, aquele que escreveu o Apocalipse e o que escreveu o Evangelho de João. Ele não morreu, mas ele foi lançado numa caldeira gigante de óleo quente, de óleo super quente, que se jogava um porco nesse óleo, ele ia sair totalmente frito, queimado pelo óleo, né? E dizem que ele foi jogado nesse óleo, não está na Bíblia, mas os historiadores e todo mundo já sabe que, né, historicamente ele foi lançado, né, nessa panela de óleo fervente. E todo mundo pensava que o apóstolo João tinha morrido e ele não morreu. Ele morreu de morte natural. O único que chegou a velhinho e morreu de velhinho. Morreu de morte natural, glória a Deus, né? Mas a maioria dos apóstolos, né, sofreram, foram martirizados, foram crucificados. O Paulo perdeu a cabeça por Jesus e pela palavra. E antes de perder a cabeça, Paulo levou chicotada, açoite, foi preso, apedrejado. Irmãos, você está preparado para esse evangelho? Você está preparado para o ministério mesmo? Ou você somente está buscando púlpito? Ou você somente está buscando somente oferta? Ou você somente está buscando ser conhecido pelas redes sociais, irmão? Ou você somente está buscando uma cadeira lá em cima do púlpito para estar sentado com os pastores da igreja para você se achar importante? Né? Então, meus irmãos, será que Jesus está errado? Será que a palavra está errada? Eu sei que não é todo mundo que vai passar por isso, tenho certeza disso. Porque isso tem a ver com um chamado. Mas, no geral, a igreja, o evangelho, ele não te promete um vale de rosas. Ele te promete que no mundo você vai ter aflições todos os dias, né? Deus falou para Paulo: te é necessário passar e sofrer por diversas provas. Te é necessário padecer pelo meu nome e pela minha palavra, pelo meu evangelho. E Paulo viveu tudo aquilo que Deus falou para ele, né? Então, irmãos, eu não posso esperar, se eu realmente quero seguir e servir a Jesus de forma genuína e íntegra, mesmo sendo falho, mas o Espírito Santo, irmão, ele vai te dar força quando cheguem esses momentos, como me deu a mim. Porque se fosse outro irmão que passa por essa experiência, irmãos, eu não quero saber mais nada de ministério, como eu pensei naquele momento. Eu não queria saber nada de ministério, eu não queria pregar, eu não queria saber nada de profeta, eu não queria saber nada de nada. Só que quem tem raízes profundas, tem raízes fortes. E Deus me pegou, me deu um coro, me confrontou na intimidade no meu quarto, pedi perdão, chorei, me prostrei no quarto, me lembro. E depois, irmãos, o que aconteceu? Deus começou a abrir as portas para que a palavra se abra. Me abriu um campo de trabalho missionário. E continuei a fazer a obra. Porque Deus nunca me deixou parado, né? Glória a Deus. Então, irmãos, eu conto essas coisas não é para minha vanglória, não é para me exaltar, não. Porque eu sei, irmão, que humanamente isso não traz glória para ninguém. Mas eu sei que, biblicamente falando, é uma honra, é uma alegria, é um privilégio sofrer por causa do nome de Jesus. É uma honra e padecer por querer fazer
o certo diante de Deus, por querer fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ajudar as pessoas, ser bênção para as pessoas, mesmo que as pessoas não queiram. E aquele homem não quis. E 1 ano e 3 meses depois, aquele homem que me golpeou, ele foi assassinado aqui em Itajaí. Ele foi assassinado com 9 tiros, numa boate. E numa boate, ele não estava orando, ele não estava jejuando, ele estava bebendo, com certeza estava drogando. Então, Deus deu uma chance de 1 ano e 3 meses. E eu sabia que Deus ia fazer justiça, mas o tempo de Deus chegou e Deus fez justiça. E graças a Deus, né? Para a glória de Deus, irmão, não me alegrei quando o homem morreu, não me alegrei em nada, chorei, me prostrei diante de Deus, falando para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu nunca me alegrei, que eu não me alegro com a morte dele. O Senhor sabe que só uma vez orei para que o Senhor possa ter misericórdia dele. Mas o Senhor disse que não ore, porque ele ia fazer justiça. E eu não orei. Sabe, Deus manda às vezes não orar por uma causa ou por uma pessoa, porque Deus tem um plano. Então melhor é respeitar o plano de Deus, não pular por cima do plano de Deus. Irmãos, e esse homem não existe mais na terra. Não sei, não vou dizer que está no inferno, mas eu sei, irmão, não sei que não está no céu. Por quê, irmão? A consequência do pecado é a morte. A Bíblia fala assim: ai daquele que mexer com um dos meus ungidos. É isso que diz a palavra de Deus. Ai daquele que mexer com um dos meus pequenininhos, os profetas. É isso que diz a palavra de Deus, irmão. É isso que diz Deus na sua palavra. É isso que declara Deus na sua palavra. Ai daquele que tocar os meus profetas. Ai daquele que mexer com um dos meus ungidos. Ai daquele. Eu não quero nem imaginar o que Deus vai fazer com aquele que mexer com um filho de Deus. Eu falo às vezes brincando: querem mexer comigo? Então papai vai resolver por mim. Eu não vou fazer nada, mas papai vai resolver. E algo vai acontecer. E eu tenho visto, irmãos, várias pessoas que têm mexido comigo. E Deus, na sua justiça, da sua palavra, Ele tem respaldado a sua palavra, o que Ele disse. E esse ai é muito pesado, irmão. Dá medo. Dá medo. Então por isso que eu falo, se você não entende, irmãos, a vida de um ungido, seja profeta, seja apóstolo, seja pastor, seja evangelista, seja quem seja, melhor é não opinar, né? Melhor não falar em nome de Deus, para que não caia esse ai sobre a tua vida com justiça e com juízo. Porque Deus, Ele sabe ser justo. Ele sabe mesmo. Deus não se esquece, como nós nos esquecemos. Ele sabe e conhece perfeitamente, porque Ele é a palavra. Amém? Boa noite, meus irmãos. Deus te abençoe. Obrigado pelas pessoas que estiveram aí, né? Curtindo, que estiveram assistindo ali. Teve uma pessoa que esteve aí atento, glória a Deus, né? A Bíblia diz assim, irmãos, que onde estão 2 ou 3 reunidos ou congregados no seu nome, Jesus se faz presente. Ele está presente. Seja, né, eu aqui, você por lá, mas Jesus está. Amém? Glória a Deus. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Amém? Que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus, aleluia, te dê abundante paz. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus te prospere em nome de Jesus, que Deus alcance a tua família, a tua geração com graça, com misericórdia e com salvação. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, eu vou te dar um versículo evangelístico para você, para a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu não vou me cansar de pregar a palavra de Deus para você. Porque, irmãos, Deus me dá força. E por quê? Porque eu sei que não sou eu quem vai te convencer. Não sou eu quem vai te mudar. Mas sou eu o instrumento que Deus escolheu para pregar. Porque quem vai te convencer e transformar e mudar, se você quiser e deixar, é o Espírito Santo de Deus. Essa é a pessoa que muda.
Não por mudar, porque ele faz, não, é porque quando ele escuta, Espírito Santo me muda, porque hoje eu quero mudar de vida, ele vai começar a fazer a obra. Mas se você não quer, o Espírito Santo ele quer ver o profundo, ele quer ver o íntimo do teu coração, ele vai dizer assim, ele não quer mudar, ele só fala da boca para fora, eu não posso fazer nada. Então, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe. E esta foi mais uma história, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida. E hoje eu estou vivo dando testemunho, né? E quem se levantou não está. Mas eu dou testemunho dele, de que ele mexeu com o Filho de Deus. E Deus fez justiça e cumpriu a sua palavra. Amém? Amém? E Deus tem cumprido a sua palavra na minha vida. E ele vai continuar fazendo. Amém? Que Deus me dê graça para continuar obedecendo. Que Deus me dê um coração obediente. Que Deus me dê um coração manso e humilde como Jesus. Irmãos, no mundo vamos ter aflições. E eu tenho tido aflições. A minha vida, como minha esposa diz, a minha esposa fala para mim assim, amor, por que somente contigo passam coisas assim? Só contigo. E fala assim, amor, porque é um chamado. São coisas que a gente não pede, mas que já tem que acontecer, porque Deus, no seu plano, na nossa vida, ele fala assim, é necessário. E eu creio, irmão, que aunque doa, é necessário que venha muitas vezes tropeços. É necessário, é isso que diz a palavra. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite.